Como sair do marasmo? Como sair da mesmice? Romper bloqueios na vida? Você que se encontra com a vida travada, as coisas simplesmente não acontecem para você. Como decidir em que direção ir quando você está perdido, desnorteado? Como fazer as coisas acontecerem na vida? Preste muita atenção agora, porque eu vou dar para você 3 direções que a palavra de Deus nos dá para decidirmos como furar esses bloqueios. O que fazer para furar essas barreiras que impedem você de avançar? Vamos lá, 3 coisas que a palavra de Deus nos ensina a fazer. Primeiro, ela nos ensina a fazer o que a ocasião pede. O que a ocasião pede? O que a situação que você está vivendo no momento está pedindo de você? Sim, a ocasião, a situação em que vivemos, ela pede alguma coisa da nossa parte. É claro que você tem que atentar, não com sentimento, mas com cabeça, com inteligência. Você tem que atentar para o que a situação está pedindo de você. Então, seja qual for a situação, familiar, financeira, saúde, a situação pede que você faça alguma coisa, que você tome uma atitude. Talvez até as pessoas ao seu redor que estão lhe vendo nesta situação ficam cobrando de você e dizendo: você não vai fazer nada? Você vai ficar aí parado? Você não vai tomar uma atitude? Tudo bem que as pessoas muitas vezes falam sem noção, nem tudo que as pessoas falam a gente tem que fazer, mas todo mundo vê que a sua situação pede uma atitude da sua parte. E você ainda fica ponderando, pensando, o que é que eu vou fazer? Vamos, por exemplo, aqui, nós temos falado muito de uma mulher chamada Ana na Bíblia, que ela exemplificou essas 3 atitudes de forma exemplar para a nossa fé. Então, qual era a ocasião, qual era a situação que Ana estava? Ana já era casada aí para mais de 10 anos. Ela não tinha filhos. O seu marido já havia desistido dela, porque ele tomou uma outra mulher para dar filhos para ele. Ele não acreditava que ela iria dar filhos. Essa mulher que o marido tomou, a segunda mulher, além de lhe dar filhos, ficava lhe provocando. Tipo assim: o que você está fazendo aqui ainda? Vai embora, você é uma mulher amaldiçoada, sai daqui. Eu que sou a esposa do teu marido, você não dá nada para ele, você existe para quê? Então, a situação de Ana, por anos, era uma situação que se tornou insustentável. Ou seja, ela tinha que fazer alguma coisa diferente do que ela vinha fazendo. O que ela vinha fazendo? Chorando. Ela vinha chorando. Ela vinha deixando de comer, né? Como uma pessoa, quando fica mal, emocionalmente doente, ela começa a ficar doente fisicamente também. Ela não tinha mais apetite, não tinha mais prazer de comer, chorando pelos cantos e obcecada com aquele fato: eu não posso ter filhos, eu não dou filhos ao meu marido. Então, a ocasião que ela vivia pedia para ela tomar uma atitude drástica, fora do que ela estava acostumada a fazer. E quando nós estamos vivendo uma situação de pressão, de humilhação, de limites, nós não podemos ficar parados. A ocasião pede. O que a ocasião pede? Às vezes a ocasião pede que você vá lá, chame aquela pessoa com quem você tem um problema, uma situação a resolver, e sente-se com ela e diga: nós temos que conversar sobre isso aqui. Ah, mas eu não quero conversar, me desculpe, mas a gente vai ter que conversar. E você não arredar o pé até conversar e resolver o problema. A ocasião pede isso. Eu já vivi essa ocasião no meu casamento, já falei N vezes sobre a fatídica noite em que nós tivemos essa situação, quando o copo transbordou. Ora, a ocasião pede. O que a ocasião pede? Você está desempregado, por exemplo. Você perdeu seu emprego, o valor da sua rescisão está acabando, você procurou empregos, você mandou currículos, passou por entrevistas, não aconteceu nada, ninguém te chamou até agora. O que a ocasião está te pedindo? Será que você tem que ficar sentado esperando alguém, alguma empresa que você mandou o currículo te chamar? O que a ocasião está pedindo de você? Pense.
que você pode fazer? O que está à sua mão para fazer? O que é que você pode fazer para mudar a sua situação financeira, para nunca mais ficar na dependência de ninguém financeiramente falando? O que a sua ocasião pede, meu amigo, minha amiga? A ocasião fala. Muitos não têm ouvidos para ouvir, mas a ocasião fala. O próprio texto sagrado, a gente tira essa expressão, a ocasião pede, lá de 1 Samuel 10:7, quando o profeta Samuel falou com o rei Saul: quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Ou seja, você tem que estar conectado com Deus para você saber ler os sinais, identificar os sinais, entender a situação, a condição, a ocasião e fazer conforme ela pede. Então, primeira coisa é fazer o que a ocasião pedir. Segunda coisa é fazer o que a fé te pedir. Novamente, voltando o caso de Ana. A ocasião dela era aquela e então o que a fé dela pedia? Ela estava acostumada a uma fé de fazer do marido dela sua muleta. Porque o marido era um homem muito religioso, um levita, então ele mesmo levava a família todos os anos até o templo e dava para Ana um prêmio de consolação, digamos assim. Chegava para ela assim, dava para os filhos, cada um recebia uma oferta, né? Toma aqui essa oferta para você levar lá para o templo, dava para cada um dos filhos, dava para Penina também uma oferta, a segunda mulher dele, e quando chegava a vez de Ana, ele dava um valor dobrado. Ele dava uma oferta dobrada e dizia para ela assim, ó, para você isso aqui, prêmio de consolação, né? Então Ana vivia assim, na dependência do marido, vivia empurrando a fé dela com a barriga. Quando ela viveu essa situação da ocasião se tornar insustentável, o que é que ela fez? Ela consultou a sua fé. O que eu tenho fé para fazer? E a fé dela pedia o quê? Que ela não mais ficasse dependendo do marido, não mais ficasse fazendo aqueles mesmos rituais, aquela mesma peregrinação de todos os anos, mas que ela fosse direto a Deus, direto a quem resolveria o seu problema. Então ela disse, eu vou lá no templo e eu mesma vou falar com Deus. E foi isso que ela fez, foi o que a fé dela pediu. Sabe aquela mulher hemorrágica? É curioso como a Bíblia destaca algumas mulheres, né? Ela destaca essas mulheres porque o que se esperava na época, numa sociedade onde o homem era o cabeça em tudo praticamente, o que esperava que a mulher simplesmente seguisse as direções, né? Mantivesse a cabeça baixa e seguisse. Mas essa mulher hemorrágica, ela 12 anos sofrendo com aquele mal, gastou todo o seu dinheiro com os médicos, ouviu falar de Jesus e ela disse, é a minha vez, é a minha chance. O que a fé dessa mulher pediu? A fé dela disse assim, bom, eu não posso ir até ele porque ele é um rabino. E a lei religiosa diz que nenhum rabino, nenhum homem santo pode chegar perto de uma mulher que está sangrando, porque ele se tornará imundo. Então eu não posso, a minha chance de chegar perto dele é zero. Ele vai me corrigir, ele vai me advertir, me repreender. Se eu falar com alguém, aí que piorou. Se as pessoas souberem que eu estou na condição que eu estou, ninguém vai querer chegar perto de mim. E ele só vive rodeado de multidões. Então ela pensou assim, o que é que eu vou fazer, meu Deus? O que é que eu vou fazer? Ele vai passar aqui na minha cidade, o que é que eu vou fazer? Então a fé dela pediu uma coisa. A fé dela pediu, olha, vai lá e toque na roupa dele. Toque no vestido dele. Porque se você tão somente tocar, não precisa falar com ele, não precisa nem tocar no corpo dele, só na roupa dele, você vai ficar curada. A fé dela pediu isso. Ela não tinha precedentes. Ela não tinha um herói da fé que fez isso para ela dizer, vou fazer igual fulano. Não. A fé dela que pediu. Tanto foi a fé dela que pediu, que quando Jesus percebeu o que tinha acontecido e ela tinha tocado nele,
diz o texto sagrado que ele disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Ele não disse: a minha roupa te salvou. Eu te curei. Ele disse: a tua fé. A tua fé te salvou. Quer dizer, ela usou a fé. E foi a fé de Ana que fez com que ela fosse lá para o tabernáculo e orasse. Foi a fé dessa mulher hemorrágica que fez com que ela tocasse nas vestes de Jesus. Foi a fé daqueles 4 amigos do homem paralítico que pediu que eles colocassem o homem no telhado, abrissem um buraco e colocassem o homem onde Jesus estava. A fé pede. A fé também pede. O que a tua fé te pede, meu amigo, minha amiga? O que a sua fé pede para você fazer? Uma fé inteligente, uma fé baseada na palavra de Deus, na promessa, no caráter de Deus. O que a sua fé te pede para fazer? Consulte a sua fé e haja. Fé sem obras é morta. Terceiro passo para você romper barreiras. Então, primeiro, o que a ocasião pede. Segundo, o que a fé pede. Terceiro, o que é que Deus te pede? O que é que Deus pede de você? Você já perguntou para Deus assim: o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Dá uma direção para mim e eu vou fazer. Se o Senhor me der uma direção e eu tiver certeza que é isso que o Senhor quer, eu vou obedecer, não importa o que. Deus também pede, Deus fala o que Ele quer. Fechando a história de Ana, o que é que Deus queria de Ana? O que é que Deus pedia de Ana? Deus pedia dela que ela deixasse de obcecar com aquele filho, que ela deixasse de ficar fissurada com aquele assunto de ser mãe e que ela entregasse aquele filho para ele. Era isso que Deus pedia dela. O que ela mais queria era o que ela tinha que entregar. Era isso que ele pedia. Então, quando ela fez o voto dela para Deus, dessa vez foi diferente. Ela não pegou o que o marido deu para ela e entregou para Deus. Não custou nada para ela. Não. Ela deu para Deus o que mais lhe custava. Se o Senhor me der um filho homem, eu o darei de volta a ti todos os dias da sua vida. Ele não vai ser meu, ele vai ser do Senhor. E ela cumpriu o voto, hein? E ela cumpriu de uma forma difícil, porque tão pronto ela cumpriu a obrigação dela de mãe, desmamando o seu filho lá para os 3 anos, 4 anos de idade no máximo, ela levou o filho lá para o tabernáculo e o entregou aos servos do templo para que ele crescesse e servisse a Deus lá no templo. Ela não aproveitou, digamos assim, o filho nem mais 1 minuto. Dizer, não, deixa ele atingir pelo menos a adolescência. Não. Ela entregou logo. Ela deu. Porque esse foi o voto dela e foi isso que Deus pediu dela. Então, essa mulher mudou o marasmo da sua vida, rompeu as barreiras, porque ela fez o que a ocasião pediu, ela fez o que a fé pediu, ela fez o que Deus pediu. E você? O que você está fazendo? Aí está uma rota, um mapa para você sair do buraco, para você romper barreiras e fazer acontecer aquilo que não aconteceu até hoje na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.